Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, abordando um pouco sobre a instrumentação cirúrgica e os tempos cirúrgicos, ok? Então, a instrumentação cirúrgica ela é uma parte, né, uma área muito importante para o sucesso da cirurgia, sendo que no país é uma profissão de nível técnico, né? Só que normalmente o técnico de enfermagem, isso não quer dizer que o enfermeiro não possa estar fazendo cursos e se aprimorando nisso e estar trabalhando apenas nisso. Eu sei que assim o profissional ele tem a função de ajudar o cirurgião na hora do ato cirúrgico. Por isso que ele tem que ter várias competências relacionadas ao conhecimento do instrumental cirúrgico que vai ser utilizado durante o procedimento. Essas competências vão ir desde a preparação, nessa montagem desse instrumental, até a parte de esterilização dos mesmos. Essa profissão, ela nasceu, surgiu, né, a partir do século XX, até recente, né, que foi o período em que a gente observou um crescimento, uma expansão aí nos números de procedimentos cirúrgicos, né? Então, instrumental é todo o material utilizado na realização de intervenções cirúrgicas, né? Desde a retirada de pontos, para a realização de alguns exames, para tratamentos e para fins curativos. O material, né? Falando desse material, da utilização, né, desse instrumental. Ele é feito, né, normalmente de aço inoxidável, por quê? Porque ele apresenta, assim, uma maior durabilidade, né? Podendo ter alguns componentes como ferro, carbono, cromo, né? Eles podem ser classificados como instrumentos especiais e instrumentos comuns, sendo os especiais utilizados em alguns tempos cirúrgicos, né, em determinadas cirurgias, e os comuns que fazem parte de qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Esse tipo de material é feito um polimento com ácido nítrico, né? É um ácido que vai estar retirando todos os resíduos de carbono, criando uma camada protetora desse instrumental. Tem vários formatos, a gente vê que o instrumental ele varia muito, tudo vai depender do que o profissional, a equipe cirúrgica quer visualizar, quer manobrar, né? Então, o formato vai ser decorrente da função que aquele instrumento vai nos dar na hora do ato cirúrgico. São materiais, né, de alto custo, né? Eles podem ser espelhados, brilhantes, altamente polidos, ainda podem ser acetinados ou foscos, né? São classificados conforme o tempo operatório que são utilizados, a gente vai aprender esses 4 tempos, e ainda entre especiais e comuns, como a Pro já falou, né? Então, vamos entender o que são esses tempos cirúrgicos que eu estou falando, né? Tempos cirúrgicos ou tempos operatórios vão ser os procedimentos ou as manobras que são realizadas de formas consecutivas pelo cirurgião. Então, o instrumentador ele vai ter que estar atento em que ato que o cirurgião está para estar passando o material de forma correta, né? Desde o início até o final da cirurgia. Então, até a parte da sutura, o instrumentador tem que estar atento ali nos atos cirúrgicos. De um modo geral, esses atos são divididos em 4 momentos, tá? O primeiro a gente chama de diérese, que vai ser o quê? O rompimento dos tecidos desse corte, a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. O segundo vai ser a hemostasia, quando a gente vai estar detendo o sangramento, ou seja, por meio de compressas, pinças, também já vamos abordar. O terceiro momento, que a gente chama de cirurgia propriamente dita, ou exérese, né, que vai ser o procedimento cirúrgico em si, a retirada do órgão, a observação do órgão para ver se encontra alguma anormalidade, a retirada para uma biópsia. E, por fim, o último, né, a última etapa seria a síntese, que é a parte da sutura, né, em que a gente vai ter essa união dos tecidos novamente. Professora, todas as cirurgias têm que ter esses 4 tempos cirúrgicos? Não, isso aqui é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia clássica. Todavia, né, algumas vezes a gente vai ter apenas um tempo cirúrgico. Por exemplo, né, o paciente chegou com um corte, né? Ele já chegou com um corte, a gente não vai ter a diérese,
né? Então, a gente vai pular esse momento. Então, pode acontecer, tá? Então, vamos lá para o primeiro momento, né? Diérese significa o quê? Dividir, cortar, separar. Então, vai ser aquele momento em que o cirurgião, a equipe cirúrgica, vai estar abrindo o meu paciente, né? Ele vai estar separando os planos anatômicos, os tecidos, né? Vai estar rompendo a integridade física desses tecidos. Como, professora? Pode ser tanto pela diérese mecânica, ou seja, quando a gente utiliza instrumentos cortantes, ou uma diérese física, quando eu estou utilizando alguns recursos especiais. Como assim? Né? Pensando em uma diérese mecânica, né, eu vou estar podendo classificar em punção, quando eu estou drenando, né, coleções de líquidos ou coletando fragmentos de tecidos por meio de agulhas, de trocárteres. Uma secção, quando eu estou dividindo ou cortando literalmente esses tecidos, né, por meio do bisturi, tesouras e as lâminas. Os bisturis são os mais utilizados, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né, em algumas tesouras. A gente ainda tem a divulsão, ou seja, o afastamento dos tecidos nos planos anatômicos sem cortá-los, né? Por meio de afastadores, tesouras com ponta rombo. O que seria ponta rombo? Aquela ponta mais arredondada, a gente já vai ver, né? Ainda pode ter uma diérese por curetagem, né? Quando a gente vai só fazer a raspagem de uma superfície ou de um órgão. Dilatação, que é o processo para se aumentar o diâmetro das estruturas físicas anatômicas, né, com a utilização de alguns dilatadores específicos, e o descolamento, né, que vai ser a separação dos tecidos de um espaço anatômico, né? Como que vai se dar essa separação? Por meio de pinças descoladoras, né, por meio de descoladores específicos. Então, todos esses exemplos que a Pro aqui acabou de citar são de diérese, né? São de rompimentos, de aberturas de modo mecânico, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né? Com a utilização do bisturi, né? A gente vai ver aqui que o bisturi, a gente tem várias lâminas de bisturi de vários tamanhos, né? Vários cabos também. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os bisturis e as tesouras, né? E a diérese física, ela vai poder ser como, né? Como que vai ser essa abertura, esse rompimento físico? Pode ser térmico, né? Quando eu estou utilizando o calor para estar fazendo esse rompimento de tecidos, né? Cuja fonte normalmente é energia elétrica. Então, um exemplo clássico seria o bisturi elétrico, né? Outro método que a gente teria seria crioterapia, ou seja, um resfriamento brusco e intenso da área, né? Normalmente utiliza-se nitrogênio líquido para estar fazendo esse resfriamento, que vai poder estar fazendo a ruptura. E por último, o laser, né? Que é realizado por meio de um feixe de radiação, que tem aquelas ondas luminosas, os raios infravermelhos, e é altamente potente, né? Existem vários sistemas de laser, mas o mais utilizado na cirurgia é o laser de CO2, né? Que pode ser facilmente absorvido pela água existente no nosso tecido, no tecido humano. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Do laser, da utilização do bisturi, né? Dos materiais para crioterapia. Isso mesmo. Daí a gente vai, depois que rompeu, né, que tem esse rompimento, essa diérese, a gente entra num segundo momento do ato ou do tempo cirúrgico, né, que seria a hemostasia, né, como o próprio nome já diz, né, a gente vai deter o sangue, né, a gente vai evitar que aconteça uma hemorragia, um sangramento. Para isso, né, o que o profissional, a equipe vai estar utilizando? O pinçamento de vasos, a ligação dos vasos, vai estar podendo realizar eletrocoagulação por meio do bisturi elétrico ou está fazendo uma compressão com a utilização das compressas, né? A gente tem ainda, né, dentro desse segundo tempo, uma subdivisão em hemostasia prévia, né, uma hemostasia preventiva ou uma hemostasia pré-operatória, né? Então, que vai ser utilizada por meio das medicações, né? Ou seja, baseado nos meus exames laboratoriais,
para mim evitar uma continuidade do sangramento na hora do ato operatório, eu vou pedir, por exemplo, para o meu paciente parar de utilizar AS, né? Vou verificar os exames laboratoriais, ver se ele tem um risco, um tempo maior de coagulação, né? Para estar fazendo esse controle antes do ato cirúrgico em si, né? E já a hemostasia cirúrgica vai ser quando a gente tem um caráter provisório, né? A gente vai interromper esse fluxo sanguíneo de uma forma provisória até a duração do meu ato cirúrgico, né? Para que a ferida para que a gente tenha uma proteção, né? Desse meu campo operatório, tanto de visualização e para manter o equilíbrio do meu paciente, ok? A hemostasia ela pode ainda ser temporária, né? Ou seja, ela ser realizada durante o ato cirúrgico para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia, ou seja, por meio de uma compressão por instrumentais, pinças, aplicações de medicações, que depois eu posso rever, né? Porque ela é uma hemostasia temporária, ou eu posso realizar uma hemostasia definitiva, quando eu oblitero, quando eu obstruo, né, aquele vaso em um caráter permanente, né, ou utilizando bisturi elétrico, ou realizando uma sutura, né, a gente vai estar fazendo essa hemostasia definitiva. Então, dentro da hemostasia, a gente tem a prévia, né, normalmente antes do ato operatório, que a gente vai estar verificando os exames, observando o consumo da medicação do meu paciente, a temporária durante o ato operatório, que depois eu posso rever, e a definitiva, né? Aí a gente vai entrar no terceiro momento, que vai ser aquele da cirurgia propriamente dita, né? Que também é chamado de exérese, né? Então, esse tempo cirúrgico ele é fundamental, vai ser onde a equipe cirúrgica vai estar realizando aquilo que ele se propôs no início do ato operatório, né? Visando tanto o diagnóstico, quanto o tratamento, né? Quanto a prevenção, né? A fim de deixar o órgão ou o tecido reconstituído, né? Tentando deixar sempre o organismo do indivíduo da forma mais fisiológica possível. Depois que o cirurgião, a equipe cirúrgica está terminando, né, a cirurgia propriamente dita, ou seja, retirou o órgão, já fez a biópsia, enfim, depois que acabou o ato operatório, ele vai para a última parte, que vai ser a chamada síntese cirúrgica, que vai ser a hora que a gente vai unir novamente, né, os tecidos, vai aproximar essas bordas, né, com a finalidade de estar estabelecendo uma contiguidade do processo de cicatrização, facilitando, como a gente viu na aula passada, né, de suturas cirúrgicas, de fios cirúrgicos, vai ser esse momento que a gente vai estar auxiliando no processo de cicatrização, tá? O resultado da síntese, ele será mais fisiológico quanto mais anatômica for a diérese. Quer dizer o quê? Né? Que quanto mais anatômico for o meu corte para o procedimento cirúrgico, o resultado da síntese vai ser melhor, né? O processo mais comum da síntese é a sutura, né? A sutura, como a gente viu na aula passada, ela pode ser temporária ou definitiva. Temporária é quando a gente tem a necessidade de remover os fios cirúrgicos, né? E a definitiva quando os fios cirúrgicos não precisam ser removidos, né? Porque eles vão ser encapsulados pelo nosso tecido e absorvidos, tudo bem? Aqui é um exemplo de uma finalização, né, do último procedimento ali da síntese cirúrgica, quando os cirurgiões estão unindo novamente os tecidos, começando a realizar essas suturas e finalizando aí, ó, com os pontos para ter uma melhor cicatrização possível, tá? Pensando aqui, nossa, desconfigurou os slides da Pro. Pensando no instrumental cirúrgico, né, eles vão poder ser divididos, como a Pro já falou, em especiais e comuns, e eles vão estar associados ao nosso tempo, né? Então, o tempo de abrir, de diérese, de preensão, de hemostasia, afastamento, utilização dos instrumentais especiais e a sutura, a síntese, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de instrumentais que estão aí classificados conforme os tempos cirúrgicos, tá? Os afastadores, a parte de sutura, de síntese, né? Aqui a parte de pregar o campo, a gente já vai ver.
Bom, em relação aos instrumentais, então, de diérese, né, de abertura. Primeiro, a gente tem que falar do bisturi, né, que é o melhor instrumento utilizado até hoje para secção, ou seja, para cortar os tecidos, né, sendo a gente considerado um instrumento de corte por excelência, né. Quanto menor o número do meu bisturi, vai ser menor a minha lâmina, né, então aqui eu consigo ver os tamanhos, né, das minhas lâminas de bisturi, e quanto menor o número, a gente vê que menor é a minha lâmina aqui, ok? A gente ainda vê que eles têm uma estrutura, né, que são o cabo, e essa parte mais fina em que a gente vai estar encaixando a lâmina, tá? A gente ainda pode estar utilizando na diérese as tesouras, tá? Existem várias tesouras mais robustas, tesouras mais delicadas, né? E elas podem ter vários tipos de ponto, ponta fina, ponta romba ou ponta mista. O bisturi, então, como a Pro falou, é utilizado em incisões ou dissecações de estrutura, tem a característica de ter esse cabo reto, né? Com uma extremidade mais estreita, que é essa aqui, que a Pro acabou de falar, que também é chamada de colo, na qual vai ser acoplado uma variedade de lâminas descartáveis e removíveis, que também tem a sua numeração, né? O formato das lâminas desses colos são adaptados a diversos tipos de incisões, né? Sendo que os mais utilizados são o cabo 3 e 4, tudo bem? O cabo número 3 vai ser destinado para lâminas pequenas, né? Das de número 9 a 17, e incisões mais delicadas. Já o cabo número 4, ele é destinado a lâminas maiores, né? Que utilizam entre o número 18 a 50, né? Então, dependendo do tipo de cirurgia, o instrumentador já vai saber se o médico vai precisar de um cabo 3, de um cabo 4, ok? Já em relação às tesouras, né? Elas podem ser fortes ou delicadas e vão ter também essa função, né, de estar fazendo a divisão, a secção dos tecidos orgânicos, além de estar fazendo o corte dos materiais cirúrgicos, né? Precisa cortar uma gaze, precisa cortar o fio, né? Qualquer outro utensílio vai estar sendo utilizado essas tesouras cirúrgicas, né? Elas podem variar de tamanho, né? Elas podem ser curtas, longas, médias, elas podem ter a ponta, né? Como a Pro já falou, pontiagudas, né? Como essa aqui, ponta fina, fina, né? Pontas rombas, olha aqui, elas são mais arredondadas, né? Ou ainda pontas mistas, né? Quando a gente tem uma fina e uma romba, tudo bem? Agora aqui alguns exemplos de tesouras clássicas. A primeira tesoura de Metzenbaum, né? Ela pode ser reta, aqui, ó, a gente vê ela reta, ou ser levemente curvada, né? Vai depender do tipo de tecido, do tipo de órgão que o profissional vai estar cortando. A gente chama ela de considera ela menos traumática. Por quê? Porque ela apresenta na sua extremidade um corte mais delicado, mais estreito, né? Então, ela é muito utilizada, tá? A tesoura de Metzenbaum. Aí a gente tem também a tesoura de maio, né? A tesoura de maio, ela também pode ser reta ou curva, né? Vocês vão ver que as pinças não, que as pinças, que as tesouras, quase todas podem ser retas ou curvas, tá? Vai depender muito da utilização na hora do ato operatório. Ela é utilizada para cortar os fios, né? Para cortar outros materiais cirúrgicos, porque ela é considerada mais traumática do que a tesoura de Metzenbaum, né? Ela é mais grosseira, né? Porque ela tem a sua ponta mais grossa aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí a gente tem também, por último, a tesoura de íris, né? Que também pode ser reta ou curva, como a Pro falou, né? E ela é mais delicada, ela é menorzinha, então ela é utilizada para estruturas delicadas, para estruturas finas, né? Ela é menorzinha de tamanho, ela tem a ponta mais delicada, mais pontiaguda, né? Dá um corte com maior precisão de um órgão mais delicado. Esse aqui é o formato que deve-se, né? Que o cirurgião deve estar
segurando, né, a tesoura, a gente chama de empunhadura da tesoura, né, com o dedão ali na base e com essa precisão aqui no corpo, né, para ele ter uma maior precisão na hora de fazer o corte operatório. Tudo bem? Aí a gente tem algumas tesouras especiais que a gente não vê tanta utilização, né? Vai depender muito de que especialidade, com que tipo de cirurgião a gente vai estar trabalhando. Mas existe essa tesoura vascular, que é de Potts, né? Que ela tem as pontas finas e anguladas. E essa angulação pode ser de 90 graus, de 75 graus, né? Então, existem vários ângulos, tá? Utilizada aí em cirurgias vasculares. A gente ainda tem a microtesoura de Mizuho, né? Que são utilizadas para neurocirurgia, são tesouras bem mais delicadas. Aí a gente vai para os instrumentos de preensão, né? Que vão ser basicamente as pinças, né? Algumas a gente já conhece, vocês irão lá no primeiro ano, né? Como a dente de rato, anatômica. Agora a gente vai incluir a pinça de Addison, né? A pinça de Addison, ela é bem característica, ela é mais abaulada no seu corpo e tem a sua extremidade afunilada, né? Então, ela tem uma menor superfície de contato com o órgão que está sendo exposto. Olha o detalhe da ponta dela, tá? Muito utilizada, principalmente em cirurgias pediátricas. A pinça anatômica, que vocês já conhecem, que tem aquelas ranhaduras transversais, ou não, né? A dente de rato, que vai ter uma ponta, né, clássica ali, né, dentes na sua ponta, na sua extremidade, que vai ser utilizada para tecidos mais grosseiros, né, como um plano muscular ou uma aponeurose. Lembra lá da aponeurose? É aquela membrana esbranquiçada, fibrosa, resistente, que está envolvendo os músculos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentais de hemostasia, né? Então, na hemostasia vai ser um dos tempos fundamentais para esse meu paciente não iniciar uma hemorragia, né? Ou seja, vai ser aquele momento em que a gente vai estar evitando o comprometimento hemodinâmico do paciente, vai estar permitindo, então, a formação desses coágulos, né? Existem vários instrumentais que são utilizados e muitos deles são, os nomes são dos próprios idealizadores, né? Daquelas pessoas que imaginaram e criaram essas pinças, tá? A primeira pinça de Kelly, que vocês já conhecem, ela pode ser reta, né? Reta ou curva, né? Tem uma angulação. Elas apresentam umas ranhaduras transversais na face interna, né? Então, metade da sua ponta tem aí uma arranhadura aqui na sua extremidade. E elas também, as retas, também são chamadas de pinça de reparo, né? São utilizadas para estar fazendo o pinçamento do material cirúrgico, como fios, drenos, borrachas, né? Elas têm pontas, essas estrias parciais, e são muito utilizadas. A gente utiliza também para realização de curativo. Já as pinças de Criley, né, elas são iguais às pinças de Kelly. A única diferença é que elas apresentam ranhadura em toda a sua ponta, né? Então, as ranhaduras transversais são inteiras, enquanto a Kelly seria só metade, tá? Utilizada para o mesmo fim. Aí a gente tem a pinça de mosquito, né, de Halsted, né? Ela é chamada desse jeito, né, desse formato, por quê? Porque ela é bem menorzinha, tá? Quando a gente coloca ao lado da pinça Kelly ou da Criley, a gente vê que as outras pinças são o dobro do tamanho, né? Então, elas são utilizadas para pinçamentos de vasos pequenos, por causa desse seu tamanho reduzido. E elas também podem ser retas ou curvas. Aí a gente tem a pinça Mixter, né? Que ela apresenta um ângulo reto em relação ao seu corpo. Isso quer dizer o quê? Que ela apresenta aí uma angulação de 90 graus aqui, ó. Conseguem enxergar, né? Ela vai ser, então, utilizada para passar alguns fios ao redor de alguns vasos, né? Para fazer com que tenha melhor mobilidade, o cirurgião tenha uma maior mobilidade durante o ato operatório.
A pinça de Kocher, né, que a gente já conhece, ela apresenta esses dentes nas suas extremidades. Ela também pode ser aqui, ó, reta ou curva, né? E ela também tem sua arranhadura no interior, tá? Ela é mais grosseira, né? Então ela faz uma hemostasia mais grosseira e é utilizada em tecidos mais grossos, então, tá? A gente tem ainda a pinça de Rochester, né? Que ela é muito robusta, né? A gente vê assim, ó, pela expressão aqui da imagem, que ela é mais longa, né? Ela é mais comprida comparada às outras pinças, né? Então ela vai ser utilizada quando o cirurgião, a equipe cirúrgica, precisa ir para grandes profundidades, né? Ou seja, quando eu estou falando de alças intestinais, quando eu estou falando de pedículos, ou seja, que são aquelas estruturas alongadas e finas que ligam as vísceras às vértebras. Então, o cirurgião ele precisa adentrar muito dentro do corpo, né, do paciente. Então, elas são muito mais compridas, bastante famosas também, tá? Aí, depois a gente vai entrar nos instrumentais de afastamento, né? Depois que eu faço a diéresis, que eu rompi os tecidos, que eu fiz hemostasia, eu preciso visualizar, né, aqueles órgãos. E para isso vão ser utilizados os afastadores, né, que vão permitir a exposição de planos anatômicos de órgãos subjacentes, que vai estar facilitando o ato operatório. O mais clássico é um afastador de Farabeuf, né? Ele apresenta essa forma arredondada, né, nas suas pontas, em que o profissional ele vai estar encaixando isso aqui, por exemplo, na parede abdominal, né, e vai estar puxando, né, vai estar alargando para conseguir ter uma maior visualização. A gente diz que esse afastador ele exige uma tração manual contínua, ou seja, eu coloco ele no corpo do paciente e tem que continuar fazendo essa pressão, essa tração, ok? É utilizado para afastar pele, para afastar tecidos subcutâneos e também para musculatura. Aí a gente também tem, né, esse afastador de Doyen, né, que ele também necessita dessa tração manual contínua, né? Ele já tem um ângulo diferenciado, né? E ele é utilizado muito, né, e mais exclusivamente em cirurgias abdominais. Afastador de Diver, né? Ele também tem essa tração manual, precisa dessa tração manual contínua. Por que você está falando isso, Pro? Porque a gente vai ver que alguns afastadores a gente consegue regular e eles mantêm aberto aquele tecido, aquele órgão, tá? Esse tipo de afastador de Diver é mais utilizado nas cirurgias torácicas, né? Mas também podem ser utilizados nas cirurgias abdominais. Vai muito do gosto do cirurgião, né? Da equipe estar em sintonia. Aí a gente tem esses afastadores que eu acabei de falar, que eles vão manter as estruturas afastadas, né? Então a gente tem o afastador de Gosset ou de laparostato, né? Que é utilizado para as cirurgias abdominais, que vai ser feita a regulagem, né? E que vai estar auxiliando aí esse afastamento e não vai deixar que ceda, ele vai ficar fixo, né? Tem o afastador de Balfour, né? Que é uma adaptação, né, do afastador que a gente acabou de ver, de Gosset, eles são bem parecidos, tá? E eles vão estar sendo utilizados de uma forma mais isolada, tá? Afastador de Finocheto, né, que é utilizado em cirurgias torácicas, também tem a regulagem e também vai ficar aberto durante o ato operatório, né? Aí a gente vai entrar nos instrumentais especiais, que vão ser aqueles que são utilizados para algum fim específico, né? Então a gente vai ter caixas de instrumentais especiais conforme o tipo de procedimento cirúrgico, né? Então vai variar muito da modalidade, é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia torácica, é uma cirurgia urológica, ginecológica, né? Aí a gente tem, pensando nesses instrumentos especiais, a pinça de Alice, né, que ela é muito utilizada, ela tem uns edenteados, que a gente fala, a ponta dela, que tem uma fixação, que é considerada mais grosseira, mais traumática, né, sendo utilizada, então, em tecidos mais grosseiros, que irão sofrer essa exérese, né, essa cirurgia propriamente dita, essa retirada do organismo.
A gente tem a pinça de Duval, né, que a ponta dela, né, a extremidade dela vai estar se assemelhando aí a uma letra D, né? Então, por isso, pinça de Duval, né, formando esse triângulo aí na ponta. É utilizada em diversas cirurgias, principalmente quando faz esse pinçamento das alças intestinais, pinça de Duval. E a gente tem um clamp intestinal, né, que vai possuir ranhaduras, né, em toda essa estrutura, e olha como ela é muito maior, mais comprida, né, mais robusta. Ela é utilizada para estar interrompendo o trânsito intestinal, né, durante uma cirurgia de aparelho de tubo digestivo. Fórceps, utilizado nas cirurgias obstétricas, né, tem grandes aros nas suas extremidades para estar encaixando a cabecinha do neném. A pinça de Bacchaus, essa que todos os cirurgiões, né, utilizam, são as pinças de campo, né, então cada kit de instrumental cirúrgico vem várias pinças de Bacchaus, que vai estar fazendo essa fixação do campo cirúrgico. Ela tem a ponta mais arredondada aqui, ó, como vocês conseguem observar, tá? Ela é uma pinça de campo, tá? Não é muito utilizada no ato operatório. Aí a gente tem a cureta de Siemens, né, que também é chamada de cureta uterina, que é utilizada para procedimentos obstétricos, para retirar restos placentários, né? Então são utilizadas em cirurgias ginecológicas, né? Vão estar possuindo uma ponta áspera, né, a qual é realizada essa raspagem, e a outra ponta lisa, né, que vai estar fazendo com que não tenha uma lesão durante o procedimento, né? Então, um lado é áspero, outro lado é liso. Aí a gente tem a pinça de Babcock, né? Que ela possui argolas, né, na sua ponta e cremalheiras, ou seja, ela tem aqueles dentinhos, né? Ela tem uma extremidade, então, que torna pouco traumática, né? E ela pode estar sendo utilizada nas alças intestinais, Babcock. Aí, por último, os instrumentais da síntese, né? A síntese vai ser aquele último tempo que a gente vai ter a aproximação dos tecidos, né? Que a gente vai ter os pontos ali. E quais são os instrumentos utilizados, né? O porta-agulhas, as agulhas e os fios cirúrgicos em si, né? Aqui a gente tem o porta-agulhas de Mayer-Hager, né, que é o mais utilizado, né? Vocês vão ver que aqui no meio, às vezes ele tem uma parte que não tem ranhadura, que consegue encaixar aí e fixar melhor o porta-agulhas, tá? Pode ser reto ou curvo. A gente tem o porta-agulhas de Mathieu, né, que já tem essas hastes diferenciadas, né, parecendo aí um alicate. Vai muito do gosto do cirurgião, mas essas aqui são mais utilizadas em cirurgias odontológicas e cirurgias plásticas, né? Pensando agora na arrumação da minha mesa cirúrgica, eu não posso simplesmente abrir a minha caixa, né, e espalhar esses instrumentos e ir procurando. O ideal é que se tenha uma ordem, né, conforme os tempos operatórios, né? Uma divisão clássica e fácil de visualizar é começar colocando os instrumentos de diérese, os instrumentos de preensão e hemostasia, né, os de exposição, que seriam os afastadores, os especiais do ato operatório em si, e finalizar com os instrumentos de síntese, né? Como isso? Então, a gente começa, né? Próximo aqui vai estar o instrumentador, né? A gente vai ter, então, os instrumentos de diérese, preensão, hemostasia, os afastadores, Farabeufs, especiais e a síntese, né? Aqui a gente tem, identifiquem aí depois esses momentos, né? Se estão de forma correta. Daí a gente tem um vídeo inicial, tá? Que eu sugiro que todos acompanhem, tá disponível também no estúdio, ok? Um beijo.